Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco. Nesta quinta-feira nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre tireoide. Você que está em casa já deve ter escutado falar, mas você sabe o que é a tireoide? Para que serve? Como ela funciona? Qual a sua importância para o nosso corpo? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso e vamos falar também sobre doenças, que podem atingir a tireoide. E para introduzir esse assunto para a gente, nós vamos falar agora com a repórter Vitória Alves. Bom dia, Vitória, seja bem-vinda. Bom dia, Rosalba. Diversas doenças podem atingir a tireoide, entre elas o hipertireoidismo, o hipotireoidismo e o câncer. As mulheres são geralmente mais acometidas por essas doenças. Estima-se que 1 em cada 8 mulheres terá algum problema de tireoide durante a sua vida. Quando se trata de hipotireoidismo, a taxa de incidência na população adulta masculina é de 3%, enquanto na feminina o número cresce para 15%. A idade também é um fator de risco, e quanto maior, maiores as chances de se ter alguma doença de tireoide. Por isso, é indicado que a partir dos 30 anos seja realizado pelo menos uma vez por ano o exame de tireoide. Os nódulos são o caso mais comum de doenças na tireoide, mas apenas 7% são malignos, que são aqueles que evoluem para um câncer. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a cada ano entre 2020 e 2022, 13.780 novos casos de câncer de tireoide serão diagnosticados no Brasil, sendo 1.830 em homens e 11.590 em mulheres. Mas não se preocupe, o câncer de tireoide geralmente é detectado nos estágios iniciais da doença e tem 97% de chances de cura. Entre as doenças de tireoide, o câncer é o mais comentado. Mas o que seria o hipo e o hipertireoidismo? Voltamos com a resposta diretamente do estúdio. Obrigada, Vitória. Muito bem. Então, para tirar todas as nossas dúvidas, falar um pouco mais sobre essas doenças da tireoide, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio a médica endocrinologista, doutora Viviane Moraes. Doutora, muito obrigada mais uma vez, pela sua presença, segunda vez aqui no programa Saúde em Foco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rosalba. É um prazer estar aqui novamente esclarecendo hoje sobre tireoide. Muito bem. Vamos começar falando. Eu queria que a senhora primeiro explicasse o que é a tireoide, como ela funciona no nosso organismo, qual a importância da tireoide? Certinho. Primeiro ponto que a gente tem que esclarecer, para os nossos pacientes é que ter tireoide não é doença. Muitos pacientes chegam angustiados no nosso consultório dizendo: doutora, eu estou preocupado porque estou com tireoide. Tireoide, na realidade, é uma glândula que fica nessa região. Essa é a nossa glândula da tireoide, eu trouxe até a amostrinha dela. Ela tem esse formatozinho de borboleta, a gente vê as asinhas da borboleta, e ela fica localizada nessa região da frente do nosso pescoço. É uma glândula que, sem ela, a gente não consegue sobreviver, porque essa glândula ela produz um hormônio chamado levotiroxina, e é esse hormônio que é como se fosse o combustível de um carro para funcionar. Sem esse hormônio, a gente realmente não tem como sobreviver, porque é ele quem mantém o coração batendo, quem mantém a gente com nível de consciência normal, o intestino funcionando direitinho. Então, é uma glândula vital para o nosso corpo. Algumas doenças podem fazer com que essa glândula pequenininha ela aumente de tamanho. E isso aqui é o que a gente chama de bócio. A tireoide é aumentada. E o que vai levar essa tireoide a crescer? Porque em muitos casos o paciente até percebe ao espelho o volume no seu pescoço. Às vezes o homem quando vai barbear. Então, às vezes o paciente chega no consultório e de longe a gente já vê aquela proeminência no pescoço dele. Esse aumento ele ocorre por doença, ou por alguma inflamação nessa tireoide, ou por um excesso de produção do hormônio da tireoide, ou então por presença de nódulos na tireoide. Muito bem, nós vamos aos pouquinhos aqui no decorrer do programa explicar melhor cada uma dessas. A gente viu na reportagem da Vitória que duas doenças mais comuns são hipotireoidismo e hipertireoidismo. Isso. E aí eu queria que a senhora explicasse o que é cada um deles. Perfeito. O hipotireoidismo, que é a alteração hormonal mais frequente da tireoide,
É o quê? É essa tireoide produzir pouco hormônio. Geralmente ocorre pela questão da presença de um anticorpo no nosso organismo que não reconhece essa tireoide e atrapalha essa tireoide a produzir o hormônio. E aí isso é o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. E aí nesse caso a tireoide produz pouco hormônio e essa deficiência de hormônio da tireoide vai levar a vários sintomas de prejuízo no metabolismo desse paciente. Que sintomas são esses? Esse paciente geralmente começa a ter sonolência, fadiga, indisposição, queda de cabelo, as unhas frágeis, o intestino vai ficando mais preso, ficando mais privado, mais constipado. São sinais de alerta para que essa tireoide esteja com a deficiência da produção do seu hormônio, chamado levotiroxina. Muito bem, isso tudo hipotireoidismo. Hipo. E o hipertireoidismo? O hiper é o contrário, né? Hipo é pouco hormônio e o hiper é muito hormônio. Essa tireoide, ela está doente, produzindo excesso dessa levotiroxina. E aí esse excesso de hormônio vai gerar várias complicações na vida do paciente. É aquele paciente que de uma hora para outra começa a perder muito peso, a emagrecer, sem uma explicação. Coração começa a acelerar, ele sente aquelas palpitações, ele começa a ter um intestino mais frouxo, quadros de diarreia, tremores de extremidades. Então, esses são sintomas relacionados ao hiper, ao excesso da produção hormonal. Em ambos os casos, as mulheres são mais atingidas? Infelizmente, sim. Tem uma explicação para isso? Geralmente a demanda genética mesmo, que justifica essa prevalência ser maior no público feminino. Ai, gente. Infelizmente, Rosalba. Infelizmente. E aí, diagnosticado, qual é o tratamento? Tem cura ou só tratamento? Perfeito. Vamos lá. Se a gente está diante no hipotireoidismo, se for uma causa da doença de Hashimoto, que a causa é autoimune, nenhuma doença autoimune tem cura, tem tratamento. Se eu estou com pouca produção do hormônio, eu tenho que repor esse hormônio que está em falta, que é a levotiroxina. É o hormôniozinho que a gente dá ao paciente, que ele toma todos os dias em jejum, 30 minutos antes do café da manhã. E aí, esse é o hormônio que vai estar sendo feita a reposição do que ele não está mais produzindo. E quando a doença de Hashimoto, faz parte para o resto da vida. No caso do hipertireoidismo, do excesso de produção desse hormônio, a gente tem que usar um remédio que bloqueia essa produção exagerada. Aí, geralmente, esses casos, existe cura com remédio. Quando não é a cura com remédio, a gente faz uso do iodo, ou então de cirurgia, a depender do caso do paciente. Doutora, existem fatores de risco para que uma pessoa venha a desenvolver problemas na tireoide? Existe. Por exemplo, no caso do excesso de produção do hormônio da tireoide, um fator de risco muito importante é o cigarro, é o tabagismo, fumar. É até um fator de risco para pacientes não terem uma boa resposta ao tratamento, continuar fumando. Né? No caso do hipotireoidismo, é muita demanda de casos na família que tem. Então, a herança genética é um fator de risco bem importante. Vamos falar um pouquinho agora, ainda dá tempo nesse primeiro bloco, falarmos sobre nódulos. É muito comum aparecerem nódulos nessa região, na tireoide, e é normal ou é sempre um caso a se preocupar, a se investigar? Como é? Certinho. Os nódulos de tireoide são muito frequentes. A maioria deles, 90%, são benignos. Porém, uma vez que a gente localize numa ultrassom ou no exame físico esse nódulo, a gente acompanha anualmente através de ultrassom para ver se esse nódulo vai mudar de formato, de conformação e que ele tenha alguma característica de suspeita de malignidade. Então, por isso que quem tem nódulo, mesmo sendo benigno, o acompanhamento de ultrassom é anual. É importante continuar acompanhando, mesmo que não necessariamente... Mesmo que ele seja benigno, porque a maioria deles, de fato, são.
90% são benignos. Mas podem vir a tornar-se um Podem, nós sempre fazemos essa vigilância, porque se na ultrassom a gente observa que de um ano para o outro houve um aumento expressivo do tamanho, ou o nódulo cresceu, ou ele mudou de características, aí a gente tem que puncionar esse nódulo para ver se ele realmente agora estamos diante de um câncer de tireoide. Entendi. Então é importante ficarmos atentos, hein, minha gente? Nós estamos recebendo hoje aqui no Saúde em Foco a médica endocrinologista a doutora Viviane Moraes, que está aqui tirando todas as nossas dúvidas sobre tireoide. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Ainda tem muita coisa boa no programa, quadro Mito ou Verdade e perguntas do público também. Não sai daí. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Já estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco, nesta quinta-feira falando sobre tireoide e as doenças, né, que podem aí atingir essa glândula tão importante para o nosso corpo. E por isso nós estamos recebendo aqui gentilmente, tirando todas as nossas dúvidas, a médica endocrinologista doutora Viviane Moraes. E nós vamos agora então para o nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos saber o que é realmente uma verdade e aquilo que é um mito sobre esse assunto da tireoide. Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou uma verdade. E a primeira afirmação, doutora Viviane, é a seguinte: o hipertireoidismo pode dar arritmia cardíaca e crises de ansiedade. Mito ou verdade? Isso é uma verdade, né? O hipertireoidismo, esse excesso de hormônio da tireoide, favorece ao aumento dos batimentos cardíacos, dessa frequência cardíaca e, consequentemente, aumenta riscos de arritmia. Inclusive, se o paciente já tem algum problema do coração e é diagnosticado com hipertireoidismo, a gente tem que muitas vezes lançar mão de tratamentos que sejam mais radicais, que tenham uma resposta mais rápida para reduzir risco de morte por causa cardiovascular. Muito bem, vamos aqui a mais uma afirmação. Recém-nascidos também podem ter alterações na tireoide. Exatamente, isso é uma grande verdade. Nossa. Inclusive, hoje nós sabemos, né, que um dos testes dos hormônios dosados no teste do pezinho assim que o bebê nasce é o TSH, que é um dos hormônios que dá o diagnóstico de doença na tireoide, da falta desse hormônio. Sem esse hormônio, realmente é a incompatibilidade com a vida. Esse bebê ele não consegue sobreviver se não tem esse diagnóstico de hipertireoidismo já feito nos primeiros dias de vida. Então, o teste do pezinho ali já é crucial até para isso. Exatamente. Maravilha. Vamos aqui a mais uma afirmação.
Disfunção na tireoide é perigosa durante a gestação. Isso é outra verdade. Só temos verdades hoje aqui. Muitas verdades, Rosalba. Inclusive, mulheres que não têm doença da tireoide, de produção baixa desse hormônio, mas que quando engravidam existe uma meta de necessidade maior desse hormônio, porque o bebê, assim que ele é gerado, o feto, ele ainda não tem tireoide. Então, o hormônio que ele recebe é o da mãe. Então, essa demanda de necessidade de hormônio da tireoide é maior na gestação, por isso que toda gestante, assim que descobre estar grávida, necessita fazer esse examezinho dos hormônios da tireoide, porque se não tiverem suficientes, a gente precisa usar o hormônio durante a gestação e depois reavalia muitas vezes depois que a mãe tem o neném e não precisa mais utilizar. Muito bem, vamos aqui à nossa última afirmação do dia para a gente passar para as dúvidas do nosso público. E a afirmação, doutora, é a seguinte: quanto mais iodo, melhor para a tireoide. Isso é um grande mito. Hoje, a dieta aqui no Brasil, ela já tem no próprio sal que nós consumimos na nossa dieta, ele já tem a quantidade suficiente de iodo necessário para a nossa tireoide formar o hormônio que ela produz. Então, não se prescreve iodo para paciente tomar, de hipótese alguma, porque essa necessidade que a tireoide tem já é suprida pela nossa dieta. Maravilha, vamos agora então saber quais são as dúvidas do nosso público. Você que mandou pergunta lá no nosso Instagram, nós vamos responder agora. É o quadro Quero Saber. Vamos lá, a primeira pergunta, a primeira participação que nós temos aqui é da Larissa Maia. Ela pergunta o seguinte: hipotireoidismo pode interferir na libido do paciente? Isso é verdade, né? A falta do hormônio da tireoide é uma das causas de redução da libido. Inclusive, esse hormônio, a levotiroxina, é necessário para manter o ciclo menstrual da mulher normal. Existe uma grande demanda em consultório da endocrinologia de mulheres que chegam até a gente porque estão com irregularidade menstrual ou sem menstruar há vários meses por falta do hormônio da tireoide. E isso é sim uma causa de redução da libido. Respondido, então. Vamos aqui a mais uma pergunta. A Márcia Maria. É verdade que existe a questão de ganho de peso em alguns casos de alterações na tireoide? Essa dúvida geral. É geral, né? É clássica. E eu sempre costumo dizer, a nossa tireoide é a glândula mais injustiçada de todas, Rosalba. Botam culpa nela em tudo. Olha, tudo é a minha tireoide. O que acontece, gente? Quando a gente está com falta de hormônio da tireoide, existe uma retenção de líquido no nosso corpo, que é cerca de 2 a 3 quilos. Ou seja, o aumento que a gente vai ver na balança é de 2 a 3 quilos de edema, de excesso de líquido, que ocorre essa retenção hídrica em quem está com pouco hormônio da tireoide. Ou seja, não ocorre aquele aumento de gordura, de tecido adiposo para causar obesidade. Então, a gente já tem que entender isso. Problemas da tireoide não são causas de obesidade. Muito bem. Existe aumento de peso, mas não por ser gordura. Gordura é um pezinho discreto de 2, 3 quilos, mas de líquido. Que quando a gente começa a dar o hormônio àquele paciente que está necessitando, isso aí vai embora. Pronto, perfeito. Tirou a nossa dúvida. Vamos aqui a mais um questionamento. O Valderlânio Matos, é uma pergunta comum do Valderlânio e do Herbson Assis. Existem sinais que podem indicar possíveis problemas na tireoide? Quando devo procurar um médico especialista nessa área? Perfeito. Primeira coisa, essa pergunta é bem importante, porque é necessário, pelo menos uma vez no ano, nós dosarmos os hormônios da tireoide. Por quê? Sintomas vão aparecer naqueles casos mais extremos, de uma falta de hormônio muito severa. E aí, a gente sempre orienta, até é algo que eu preciso destacar aqui, é que a investigação de doença da tireoide são com 2 hormônios apenas, TSH e T4 livre. Por quê?
existe uma demanda de pacientes chegando ao consultório com dosagem de todos os anticorpos da tireoide. E na endocrinologia, se a gente não obedece à sequência de exames a serem pedidos, a gente dá diagnóstico errado e a gente faz tratamento errado. Então, se o TSH deu alterado, a partir daí é que eu vou seguir a minha investigação. Outro ponto importante é que ultrassom de tireoide não é exame de rotina. É necessário a gente examinar o pescoço do paciente e se nessa palpação da tireoide existir alguma alteração, a gente solicita esse exame, até para evitar de estar causando ansiedade no paciente, intervenções desnecessárias, gastos desnecessários. Muito bem, vamos aqui a mais uma dúvida. A Sandra Freitas, ela diz o seguinte: minha filha de 3 anos apresentou alterações na tireoide, T3. A falta de apetite dela e a dificuldade em ganhar peso podem estar relacionados a isso? Veja só, a avaliação aí necessita estar sendo feita com o TSH e o T4 livre, porque o T4 livre é quem realmente é a fração desse hormônio que atua no nosso corpo. Então, ela precisaria dosar esses 2 hormônios para, a partir daí, a gente saber se ela está tendo algum tipo de disfunção da tireoide. Não se avalia a tireoide pelas frações totais. T4 total, T3 total, essa avaliação não está correta. Mas feita essa avaliação que a senhora disse, poderá interferir na questão do apetite e do ganho de peso da criança? Pode sim, pode interferir. Inclusive, hipotireoidismo é uma causa de atraso no desenvolvimento da criança, atraso no crescimento dessa criança, atraso no início da puberdade da criança. Então, precisa ser avaliada direitinho, porque pode interferir no desenvolvimento dela sim. Ok, respondido. Vamos aqui a mais uma dúvida. A Roberta Salles, ela diz o seguinte: a mulher que tem hipotireoidismo pode engravidar e ter uma gestação tranquila? Pode sim. Lembrando que toda mulher que tem já, antes de engravidar, o hipotireoidismo e já usa o Puran ou os outros hormônios da tireoide, né, as outras marcas, essa mulher, no primeiro período da gravidez, ela necessita aumentar essa dose. Essa avaliação o endocrinologista faz, porque, como eu expliquei, ocorre um aumento de demanda de hormônio de tireoide, porque tem que ser hormônio para a mãe e para o bebê que está sendo gerado. Então, essa mulher que já tem hipotireoidismo e engravidou, ela precisa ir ao endócrino para a gente fazer o ajuste da dose do hormônio da tireoide. Muito bem, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas já tem ainda mais uma perguntinha. O Marcos Souza, ele pergunta: qual a relação entre hipotireoidismo e depressão? Existe sim. Tanto é que pessoas que têm quadros depressivos necessitam na rotina laboratorial que a gente solicite entre os exames o hormôniozinho da tireoide. Por quê? Porque esse hormônio, a falta desse hormônio, começa a deixar a gente mais fadigado, mais indisposto, sem ânimo. Muitas vezes, aquele sintoma que parecia ser um quadro depressivo tem por base, por trás de tudo isso, um quadro de hipotireoidismo. Então, antes da gente fechar um diagnóstico de depressão, é necessário fazer toda uma avaliação de causas de hormônios que possam interferir nessa parte da saúde mental do paciente. Doutora Karine Costa, ela pergunta como reduzir o inchaço causado pelo hipotireoidismo. Pronto, é o ajuste da dose do hormônio, né? O paciente estando usando o hormônio da tireoide e nós fazemos a dosagem dos hormônios TSH e T4 livre e estão na meta, então esse edema que porventura ela ainda tenha residual já não é mais da tireoide. Tem que investigar outras causas. Última perguntinha de hoje, o Alisson Lima, ele pergunta se existem alimentos que prejudicam a tireoide e que devem ser evitados por quem tem algum distúrbio. Não, a única orientação é, se o paciente tem a redução do hormônio, o hipotireoidismo, a recomendação é lembrar de tomar medicação diariamente e em jejum,
porque é essa reposição diária que vai fazer com que o paciente tenha uma vida normal, como se não tivesse nada na sua tireoide. Então é vida normal, tudo liberado, sem os excessos, assim como qualquer outra pessoa que não tenha doença na sua tireoide. Maravilha. Doutora, muito obrigada mais uma vez agradeço. por sua presença e por seus esclarecimentos. Obrigada, Rosalba, e estamos à disposição para outras dúvidas, viu? Maravilha. Obrigada a você também que nos acompanhou de casa e estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!